Então, falando a respeito dessa guerra, é lógico que nós não sabemos aqui, nós cidadãos comuns, não sabemos tudo o que se passa, mas nós sabemos alguns motivos pelo qual levou essa guerra. Um dos motivos é os Estados Unidos, né, tá se aliando à Ucrânia e tentando transformar a Ucrânia como membro da OTAN, colocando assim em risco, por conta da proximidade, a Rússia. Então, você percebe que o Putin não é tão vilão assim, apesar de a gente não estar com raiva dele. Por quê? Porque o Putin ele ataca a Ucrânia, onde tem civis, né? E a Ucrânia, quando ela faz esse ataque, ela não ataca áreas russas onde tem civis. Então é muito fácil o povo russo ficar a favor da guerra sem sofrer nada. Sem sofrer nada, não vai um míssil nenhum da Ucrânia e acerta lá lugares onde tem escolas russas. Ou seja, quem está sofrendo todas as perdas é a Ucrânia. O erro da Rússia foi a precipitação do Putin. É lógico que numa guerra não funcionam as coisas conforme a gente acha, né? Parece que o Putin está descontando toda a sua raiva dos Estados Unidos, né? Porque são anos anos de afronta, porque são anos em que o Putin está segurando essa ofensiva, né? E vendo os Estados Unidos fazendo o que quer, os Estados Unidos criando poder, né? Vendo as coisas que os Estados Unidos faz lá com a Venezuela, travando reserva de dólar junto com o Reino Unido, né? Fazendo a Venezuela passar por uma afronta de um presidente interino, com interesses no petróleo de lá. Então os Estados Unidos não é aquela coisa bonita que vocês veem aí na televisão, né? E aí colocam informações de que os soldados russos estão usando Viagra, e começam essas informações que a gente não sabe, né? Mas para tentar difamar e tal, jogar nas redes sociais isso. Mas a questão, o Putin, uma coisa que ele fez de errado. O Putin ele cercou a Ucrânia e ele disse que não ia guerrear. Ele já tinha que estar intimando a Ucrânia. A questão, intimando a Ucrânia em que sentido? A partir de agora a responsabilidade é de vocês. Porque realmente não existe condições de você colocar um inimigo dentro da sua zona estratégica, né? Porque você está muito próximo ali. Imagina, a Ucrânia se torna membro da OTAN e aí começa a provocar a Rússia. Aí se a Rússia fizesse um ataque à Ucrânia, o que aconteceria? Uma terceira guerra mundial. Tá? Talvez isso neutralize uma terceira guerra mundial. Então tem que haver um acordo de que a Ucrânia não fará parte da OTAN, tá? Para não colocar em risco a Rússia. Simples. Mas essa guerra é uma insistência para que a Ucrânia continue acordando com os Estados Unidos. Essa aproximação, ou seja, os Estados Unidos vai ficar lá usando o espaço aéreo da Ucrânia, próximo do espaço aéreo russo, né? É engraçado que se fosse ao contrário, se fosse os Estados Unidos que estivesse no lugar da Rússia, como dizem que tem um lugar aí que também a China ou a Rússia poderia fazer a mesma coisa, mas não fazem, seria diferente. Os Estados Unidos iria se doer com essa questão, né? Então, você percebe que ali é uma questão de soberania mesmo, tá? Então, o Putin tinha que ter colocado os tanques, né, o seu exército ali e dado um ultimato, né? Ou a gente vai, vamos acabar com essa conversa aqui agora. Ou a gente vai fazer um acordo aqui de vocês não entrarem para a OTAN, tá? Porque os Estados Unidos já vem desrespeitando certos acordos. Ou a gente vai atacar e o prazo para a gente atacar é até o dia tal. Peço que os civis do país de vocês saiam, porque eu estou falando sério e a responsabilidade a partir de agora é de vocês. Porque o Putin tem poder para isso. Ele só não queria gastar tanto dinheiro, né? Porque se ele avisa, vai dar tempo da Ucrânia se proteger e tal. Então dá um ultimato. E pronto. A partir dali, toda a responsabilidade seria da Ucrânia. Porque atacar a Ucrânia em momento em que tem pessoas morando lá, né? Aí é complicado, porque você não se trata de exército. Se trata de pessoas que não tem nada a ver com essa palhaçada. Não tem nada a ver com essa babaquice deles. Então você vê, um presidente ucraniano era um cara que era um comediante, né? Não se sabe como esse cara chega à presidência ali, eu não conheço bem a história dele, mas ele chega à presidência, né? E você percebe que
parece que os Estados Unidos realmente queria essa figura dele lá, e parece que os Estados Unidos provoca essa situação. Parece que o maior provocador de tudo é os Estados Unidos, tá? Em contrapartida, nós temos a China e a Rússia, né? A China aliada à Rússia, ou seja, você tem, imagina se fosse fazer uma espécie de OTAN, esses países, China e Rússia, quem que faria parte dessa irmandade? Porque de um lado você tem a OTAN, né? E de outro lado você teria países ligados a eles. Como seria? Como seria essa questão? Porque aí vamos supor que a China quisesse fazer uma coligação com a Venezuela, tá? Vamos supor, ia colocar o Brasil em risco. Ou se fizesse do Brasil, ia colocar outros países em risco. Então, é lógico que nós não somos cientistas políticos nessa questão, lógico que pode ter coisas aqui equivocadas, mas a questão é que essa palhaçada tem que acabar. Eles têm que entrar em um acordo, né? Tem que ver realmente que as questões do Ocidente não podem servir como base para o Oriente, porque é tipo assim, aqui tem um achismo. O que é um achismo? A Ucrânia pode ser um país, a gente é a favor que ela seja livre disso daí, e aqui em contrapartida você tem uma quebra da União Soviética, né, que se diverge, tem uma outra história que não pode estar contando com essa questão do Ocidente. Então a forma de pensar do Ocidente, quando chega lá pro Putin, ele fala: eu cago sobre tudo isso daí. Todo esse documento que você fez aí pra mim não vale de nada. E até certo ponto ele tá certo. Não pode vir um cara lá de outro lugar querer impor coisas, né? Querer impor as suas razões nos seus limites. Ele tá certo em certo ponto, tá? Então, tipo assim, não que a gente não concorda. O pior é o apoio da população russa. Também que se vocês não apoiarem, né? É complicado viver no país de vocês, porque no país de vocês, uma pessoa que se opõe ao governo sofre represália. Então o problema ali é generalizado. O próprio país não tem condição de ser contra aquele que está fazendo aquilo por medo. Então quando o cara fala assim, a reportagem, 60% da população é a favor, a gente não sabe por que é a favor. Eles não vão dizer que são contra porque sabe o que sofrem ali. É um país oprimido, é um país que você vê que teve pessoas importantes ali que foram contra, que peitaram o sistema, sofreram consequências por peitar o sistema. Mas a população em si está tudo praticamente amedrontada, né? Talvez um dia, ou talvez a partir dessa guerra, alguns movimentos possam surgir naquele país, ou nunca, né? Eu não sei que nível, né? No Brasil, aqui, quando houve a luta contra a ditadura, tiveram que peitar a ditadura, tiveram que peitar as Forças Armadas, né? Houve esse enfrentamento, né? Há uma era em que as pessoas não queriam, elas estavam tendo suas liberdades privadas, e o Brasil peitou, e venceu, e subjugou, a ponto de que até hoje eles tentam se levantar, e esse governo Bolsonaro tentou levantar essa questão de novo, mas caiu por terra. Caiu por terra por quê? Porque se criou grades que impediram essa levantada de poder. Mas mesmo assim eles tentaram de forma forte, né? Quase conseguiram, né? Metade da população alienada por essas questões, quase. Eu não sei o que seria com mais 4 anos de Bolsonaro no poder. Eu não sei o que seria do Brasil, tá? Eu não sei que tipo de situação ia acontecer. E se não tivesse a figura do Lula, que o Lula ele ocorre lá no início da ditadura, o Lula sempre foi uma pedra no sapato dos militares, porque ele surge exatamente no cenário dos opositores da ditadura, né? Ele surge exatamente ali como uma figura que vai ser a galinha de ovos de ouro da oposição à ditadura. Quando vem o Lula, vem a Dilma, esse governo todo começa a encarcerar e a requerer na justiça das famílias dos torturadores da ditadura indenizações, como foi do Brilhante Justa, foi obrigada a pagar uma indenização de 1 milhão à família do Vladimir Herzog, mas no governo Bolsonaro isso caiu por terra. Então você vê que realmente existe motivo de sobra para eles estarem lutando contra essa oposição, né? Até hoje eles estão lutando contra essa oposição, porque ainda corre risco de alguns serem presos,
né? Você vê que aí tem militares que fazem tudo de errado, eles vão lá, eles tomam partido político, não pode, militar não pode opinar política, e o exército protege, as forças armadas protegem esses caras. Então você vê que por trás existe realmente um desejo de ainda se levantar as forças armadas como soberana. Eles querem de alguma forma se tornar um quarto poder, né? Como a questão lá das urnas eletrônicas, eles querem participar porque eles querem ser essa via. Por exemplo, nós tínhamos a PGR, né? Que ela era ligada ao judiciário. Hoje em dia ela é independente. Ela começou como um tentáculo do judiciário. Hoje em dia ela é independente. Mas ela é um poder, mas ela não é ela não é constituída um dos 3 poderes, tá? E o exército, as forças armadas querem ser essa terceira constituinte. Eles não querem mais ficar limitados ao sistema, entende? Subjugados ao sistema. Desde que a Constituição não seja violada, porque ela não é, você percebe nessas questões aí. Artigo 142, violar a Constituição, não foi violada. Você pegar especialista no caso. É que a gente está vendo numa época de tanta imbecilidade que eles pegam um trecho, jogam aquilo na internet para aquecer o ânimo de pessoas que nada sabem daquele assunto, né? Nós somos simples mortais que não temos conhecimento jurídico, mas quando você vai para a parte jurídica, que são poucos, né? São muita gente, mas em vista da população são poucos. Essas pessoas, elas observam a questão jurídica e essas pessoas especialistas no assunto vê, esse 142 não diz isso, não é dessa forma. Mas aí vem aquela questão da interpretação. Não, mas interpreta como se quer. Não pode, porque as coisas ferem a Constituição. Não pode ser como eles querem interpretar. Existe uma interpretação exata daquele texto, porque ele não pode ferir outras atribuições, tá? Do jeito que eles querem interpretar, é favorável ao golpe. Eles tentam fazer isso, que essa interpretação seja de alguma forma favorável ao golpe. E aí eles movem a população, né, para as ruas. A sorte que a população não abraçou, porque isso aconteceu na época da Dilma, né? A população abraçou uma queda de uma presidenta, né? Que quando ela falava de alguns cálculos lá, as pessoas debochavam dela. Só que a mulher é mestre em economia. Quando vem um especialista e vê o que ela está falando, mostra que realmente o que ela está falando é verdade. As pessoas esquecem que a mulher é mestra em economia e acham que a mulher está falando uma besteira, porque o povo brasileiro não vai se dar conta daquilo, não vai estudar aquilo e ver aprofundar sobre aquilo que ela está falando. Ela está falando para um povo leigo. Então o povo leigo, o cara fala assim, isso aqui está errado, aí as pessoas vão rir. Aí quando vai ver, a gente está rindo da gente mesmo, porque ela está falando uma coisa certa, mas por a gente não entender, a gente acha que aquele inútil que ensinou, que falou que ela estava errada, a gente acha que ele estava certo, por conta da nossa ideologia partidária, nossos preconceitos ideológicos em relação à política. Então, a população em peso saiu nas ruas pelo impeachment da Dilma, que foi um golpe, e depois agora a gente está sofrendo todas essas consequências que nós estamos vendo hoje, né? Uma presidenta destituída. Cara, se for comparar, se mesmo que fosse pedalada fiscal, se fosse comparar a pedalada fiscal com as coisas inúteis que o Bolsonaro fez, o Bolsonaro não era para existir mais, se fosse o caso. Porque a diferença, né? O Bolsonaro até hoje, como ex-presidente, ele pode ainda, gasta não sei quantos, 400 e poucos mil, né? Até hoje ele está gastando esse dinheiro, por quê? Não se tem um teto sobre gasto, se tem muitos benefícios para essas pessoas, e o pior de tudo, quando você dá um cartão corporativo limitado, as pessoas acreditam no bom senso de quem vai gastar aquilo, e o Bolsonaro não tem senso nenhum, e ele estava detonando tudo, né? Então nós percebemos a questão. O Lula, corretíssimo na neutralidade dele. Esse negócio de mandar munição para a Ucrânia, eles queriam colocar o Brasil como já foi uma das grandes potências, o Brasil já foi a 7ª economia do mundo, eles querem jogar o Brasil também, porque eles querem somar todo mundo, né? Que um dia, talvez, eles acham que um dia o Brasil quer fazer parte da OTAN, e às vezes pode ser que queira, né? Mas aí entra nessa palhaçada toda, porque ninguém quer ficar contra os Estados Unidos e nós fazemos parte do continente americano. Mas
Nem todo mundo é recebido lá para ser da OTAN, tá? Os Estados Unidos é seleto em certas questões. Mas o Brasil, como sendo uma potência também expressiva, eles querem colocar o Brasil dentro para fazer volume, né? Para fazer volume lá na hora de... os países estão tudo contra você, o Putin. Para com isso daí. Mas eles querem parar o Putin, fazendo o Putin aceitar os termos que eles desejam. Ou seja, de que a Ucrânia possa se tornar ainda membro da OTAN. E o Putin não vai parar enquanto isso não for resolvido. Porque ele não entrou numa guerra para permitir... Porque ele vai sair como derrotado. Se acabar a guerra hoje e a Ucrânia amanhã depois se tornar membro da OTAN, o Putin perde a guerra. O Putin, tipo assim, tudo que ele fez foi em vão. Os soldados que morreram, ele vai ter que prestar conta no país dele, porque ele mandou os soldados morrerem em vão. É nisso que a gente está... É esse obstáculo que a gente tem que perceber. E o Putin não entrou nessa guerra para perder, né? Ele pode perder a quantidade de soldado que for, porque ele não está se lixando para vidas, né? Ele como presidente, ele não tá vendo a questão de vidas. A própria população não está vendo questões de vida. Está vendo que o que os Estados Unidos está fazendo, e no lado do Rússia é justificável o que ele está fazendo para aquela população. Por mais que algumas sejam obrigadas a crer, tem gente que realmente crê da forma com que o Putin está colocando as coisas. A soberania da Rússia ela está mais em questão. E a outra, ninguém precisa lá sofrer as consequências da guerra como a população civil sofre na parte ucraniana, né? Então, tipo assim, se a Ucrânia conseguisse lançar alguma ofensiva diretamente lá na Rússia, como seria isso? Só que a Ucrânia, ela baseada na ética de guerra, né, baseada na ética, ela não vai fazer isso, porque senão, se ela fizer isso, ela perde toda a carisma, né, dos membros da ONU, né? Ela perde a razão. Então Putin sabe muito bem disso. Ele mandou os soldados, ele está guerreando fora do território dele. Ele não está sofrendo consequências de baixa civil nenhuma. As baixas dele são os soldados, né, que já estão justificadas perante o seu público. Infelizmente é isso. Mas essa palhaçada, eu chamo isso tudo de uma palhaçada, uma grande palhaçada. Tem que acabar.